Que Horas Ela Volta é um filme de Ana Mulaer de 2015. Ele narra a história de Val, uma empregada doméstica, e o reencontro dela com a filha que não via há anos. Porém, o filme faz uma profunda ferida na carne das relações semi-escravagistas do trabalho doméstico. O filme é, antes de tudo, sobre a arquitetura. O principal cenário dele é a casa da família de classe média alta e todas as relações são sintetizadas e concretadas nos espaços da casa. Há espaços exclusivos para a empregada e espaços que ela não pode ter acesso. Nos filmes e novelas, sempre vemos a visão da sala de estar ou de jantar para a cozinha. Já aqui, o filme é sobre a visão da cozinha para lá. Há uma divisão muito clara, e Val acaba aprendendo que o limite dela é ali. No filme vencedor do Oscar de 2020, Parasita, temos uma versão disso, onde vemos que as pessoas pobres e as pessoas ricas são separadas por linhas compostas no cenário, uma metáfora para o conflito de classes. Porém, o meio arquitetônico mais potente que Ana Mulaer usa é o quartinho da empregada, uma herança colonial que poucos países no mundo têm. Um deles é o Brasil. Eu sou o Robert. Eu sou o Rômulo. E esse é o Odisseia Espacial. O quartinho de empregada é uma versão moderna da senzala, um espaço pequeno, desconfortável e lugar de moradia para os empregados da casa. A função dele é prender a empregada no trabalho e facilitar a exploração, sendo que ela fica 24 horas por dia à disposição dos patrões, sem separação do que é a vida profissional e pessoal. O quarto de empregada é um problema social e arquitetônico, pois as plantas dos apartamentos e casas de classe média são feitas já incluindo esse cômodo. El cuarto de la empleada es la menor habitación de la casa o departamento y la más calurosa. Sus ventanas son mínimas o inexistentes. Um cômodo que nega uma vida social e relega a pessoa a uma condição de semi-escrava. Lá em 2013, quando foi aprovada a PEC das domésticas, a classe média ficou chocada. A PEC apenas garantia um pouco de direito trabalhista para as empregadas domésticas e tirava o emprego da sombra da informalidade. O choque foi reconhecer a função como um trabalho em uma sociedade que enxerga o serviço doméstico como algo menor e sem honra. Algumas famílias de classe média não conseguiram ficar com a empregada em tempo integral, e com políticas sociais de anos anteriores, algumas empregadas domésticas puderam sonhar com algo além daquilo. Esse foi o terror da classe média, perder a empregada particular e pessoal dela, não poder contar com uma semi-escrava. No filme Que Horas Ela Volta, nós temos a empregada Val sendo considerada da família, uma frase que já se tornou clichê quando se fala no serviço das domésticas. A diretora e roteirista não retrata a patroa como uma vilã de novela. Ela não é agressiva com a empregada, não é arrogante e nem a distrata. Ao contrário, ela sempre fala por favor, obrigada, chama de amor e de querida. Tá bom, obrigada, amor. Aqui, chega cedo segunda, tá? É aí que a crítica é tecida com mais complexidade. Seria muito fácil estar contra a patroa se ela fosse simplesmente má. A escolha de Ana Mulaer na abordagem demonstra uma passivo-agressividade vinda das classes dominantes. Ela mostra a arrogância delas, ao mesmo tempo que tentam se colocar como salvadoras e morais. A personagem de Dona Bárbara gera a identificação das patroas de classe média, que se acham totalmente boazinhas e acham que estão fazendo sempre um favor para as empregadas. Depois é apenas evidenciado os preconceitos dela. Ela diz muito sobre um feminismo burguês que pregam que as mulheres estão cada vez mais no poder. Mas que mulheres? A mulher branca de classe média alta talvez sim. É uma emancipação que essas mulheres não precisem ficar relegadas apenas ao serviço doméstico como uma forma de opressão machista. Porém, acaba que esse serviço é passado para mulheres pobres, pretas e nordestinas. Na verdade, a escala da dominância permanece a mesma. Toda essa estrutura vigente de classes começa a ser questionada no filme quando Jéssica entra em cena. A filha que Val não criou porque estava ocupada criando o filho da patroa. Ela chega na casa e, como pretende cursar arquitetura,
sempre pergunta sobre a estrutura, sobre a planta e comenta sobre os cômodos. É uma forma metafórica que o filme utiliza para se ligar às críticas que ela faz sobre as condições de tratamento da própria mãe. Ela é a primeira a achar um absurdo que Val more no trabalho e também as condições do quarto de empregada. Ela tenta romper as barreiras das classes impostas simplesmente por se reconhecer como igual aos mais ricos. Todo mundo. Não me acho melhor não, Vá, só não me acho pior, entendeu? Ela cruza sempre a linha da porta da cozinha, lugar ao qual sempre tentam empurrá-la. Prestar atenção para deixar ela da porta da cozinha para lá. Jéssica tenta analisar a planta da casa de uma forma como se tentasse enxergar as organizações sociais do conflito de classe. Ela pede essa planta para seu Carlos, que demora a achar, porque a planta está esquecida. É muito antiga, pois essas relações entre as classes sociais, entre empregados e patrões, a exploração já é antiga, é estruturada na sociedade. Quando Jéssica chega invadindo esses espaços, a estrutura é abalada. Ela entra na piscina, que é a estrutura máxima sobre o lazer. O pobre não tem direito ao lazer. Val, por anos, ficou ali na beira da piscina, mas ela só podia trabalhar, mesmo que fosse da família, como eles gostam de falar. Val era da família apenas até a página 1. Ela nunca aproveitou dos benefícios de ser daquela família. Seja comer a mesma comida, frequentar a mesma festa ou nadar na mesma piscina. Ela só era da família por ser uma forma de manipular o sentimento dela e explorá-la de maneiras diferentes. Ela não se importaria em fazer mais do que o próprio trabalho se fosse para o filho dela ou para a amiga dela. Mas aquelas pessoas não são a família dela, são empregadores. O que ela faz não é um favor, não é afeto, é uma profissão e deve ser valorizada como tal. É um filme sobre mulheres e suas lutas. Os homens que vemos são apenas crianças mimadas. Seu Carlos é um homem fraco de corpo e de alma. Ele se encanta com a chegada de Jéssica quase como se fosse um vampiro que suga a juventude. Ele tem uma abordagem paternal bizarra, pois trata quase como um fetiche a questão de ajudar uma garota mais pobre. Ele quer ensiná-la como se fosse um professor, ao mesmo tempo que também fetichiza a independência de Jéssica e quer domar essa independência. Ele é um assediador e tenta passar uma impressão de coitado. Na estrutura da casa, ele faz um puxadinho para guardar suas artes e seus sentimentos, mas também suas próprias violências. Que Horas Ela Volta se tornou um dos meus filmes favoritos, principalmente porque a Val lembrava minha mãe. No jeito de falar, de se comportar e também na forma de enxergar as hierarquias. Elas tendem a se comportar como foi mandado. Elas acabam se achando inferiores perante aqueles seres iluminados que são os patrões. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. A exploração do trabalho doméstico é uma questão de raça, pois a maior parte das empregadas são negras. É uma questão de região, pois a maior parte veio da região norte e nordeste. É uma questão de gênero, pois quase 100% das empregadas são mulheres. Cada uma dessas particularidades trazem os preconceitos à tona. Quando pensamos sobre uma empregada doméstica que não pôde criar a própria filha para criar o filho alheio, podemos citar milhões de casos. Mas um recente que vem à mente é o da empregada que foi levar o cachorro da patroa para passear e a patroa não teve o mínimo de humanidade para prestar um pouco de atenção no filho da empregada e a criança morreu. Quando falamos sobre o assédio moral e sexual que as domésticas sofrem, existem milhões de casos. Mas me lembro de um vídeo compartilhado de uma entrevista lá pelos anos 90, na qual o jornalista Pedro Bial pergunta para o cantor Roberto Carlos se ele perdeu a virgindade com uma empregada. Como se aquilo fosse normal e fosse parte do trabalho delas. Como foi a sua iniciação sexual? Foi com uma prostituta ou com uma empregada? Menino brasileiro, das duas uma. Quando falamos sobre o quarto de empregada e o direito dela de viver fora do trabalho, é inevitável não lembrar do recente caso do marido da Ivete Sangalo, que colocou a culpa na cozinheira pela família ter contraído Covid.
Ele demonstrou descontentamento com a questão de ela trabalhar lá e voltar para casa. O mais irônico é que ele disse isso durante uma conversa com Regina Casé, que interpretou Val em Que Horas Ela Volta. Nessa relação ao Covid, é que vemos que uma das primeiras mortes causadas pelo vírus no Brasil foi de uma empregada doméstica que contraiu o vírus da patroa. Vivemos em uma época na qual tentam a todo custo desmontar os direitos trabalhistas, e a classe das domésticas, que conseguiu há pouco tempo alguns direitos, já é ameaçada, com aplicativos de serviços de domésticos que pagam menos que uma passagem de ônibus para as trabalhadoras. Apesar da PEC das domésticas, mais de 70% das empregadas domésticas ainda são informais. Os ricos lutam por isso. Exploração. O ministro da Economia até fez um elogio à alta do dólar, porque segundo ele até empregada estava indo para a Disney. O quarto de empregada é uma senzala que permanece na estrutura da nossa sociedade. Um legado escravocrata de submissão e domínio. No filme, Jéssica quer fazer arquitetura. Quer desenhar os projetos de casas. Com certeza em seus projetos não terá o quarto de empregada. É sobre uma luta. Tudo é uma representação. O quartinho é na sociedade a exploração. Essa é uma esperança dos pobres poderem redesenhar esse projeto de sociedade. E tirar dele a exploração. Tirar o quartinho de empregado.